Feira da Saúde, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho para você um presente, uma aula da doutora Denise de Carvalho, que é uma médica cirurgiã top na internet e que está sendo uma das maiores estudiosas na área da medicina funcional do novo coronavírus. Ela tem se debruçado em pesquisas científicas para trazer para você o melhor conhecimento. E o que é melhor da doutora Denise de Carvalho? Ela, além de ser uma estudiosa, estudar dia e noite, ela também tem a prática clínica, ela também atende gente. E com isso ela consegue unir o que nem sempre as pessoas conseguem, né? Que é a ciência de qualidade e o que ela vê na prática. E é em nome de tudo isso que eu te faço 2 pedidos. O primeiro, assiste a aula da doutora Denise até o fim. Ela vai falar a verdade sobre todos os medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina e até os vermífugos, que estão sendo apontados como uma solução para essa epidemia e que podem esconder ou até projetar outros riscos que nem sempre te contam. Então, meu primeiro pedido é esse, assiste a aula da doutora Denise até o fim. E o segundo pedido é, depois da aula da doutora Denise, eu tenho um convite para te fazer. Então, fica comigo. Bem, com a Covid-19 aí na porta, muitas dúvidas, muitas especulações vêm surgindo a respeito dos tratamentos para a Covid. Tanto para os tratamentos, quanto para a prevenção. No início, a única coisa que veio como alternativa realmente foi o uso do álcool gel, a lavagem das mãos e o distanciamento social. E isso realmente se mantém como uma estratégia importante e uma estratégia eficiente para diminuir a velocidade de contaminação pelo vírus. Além disso, a gente sabe aí, depois foi incorporado por todos nós o uso das máscaras, que, na verdade, não impede totalmente a infecção pelo vírus, mas diminui, a princípio, a carga viral que o receptor do vírus pode ter contato, o que também é importante para a gravidade da doença. Então, usar máscaras diminui a carga viral em contato, e com isso pode diminuir a gravidade da doença na pessoa que pegar a Covid-19. Mas a sociedade não se deu por vencida e começou a especular o uso de medicações com o objetivo de prevenção. Nisso surgiu aí a hidroxicloroquina, a ivermectina e, inclusive, uma outra droga que é a nitazoxanida, que é mais conhecida no mercado como Anita. Essas drogas, que são drogas que agem de forma indireta em relação ao vírus, principalmente a hidroxicloroquina, que age modulando a resposta inflamatória do indivíduo, elas, a princípio, poderiam diminuir a resposta inflamatória exacerbada que acompanha os casos de gravidade da Covid-19, já nas fases mais avançadas. Mas o que a gente sabe é que não há realmente nada comprovado que essas drogas diminuiriam a gravidade da doença. Desculpa só um pouquinho, Nívia, que tem Vou tirar o som aqui. Tá, vou só tirar o som. Tudo bem, doutora. Eu nem escutei. Tá. Eu tô de fone aqui. Fiquei com medo aqui. Pronto. Bem, então surgiu aí a hidroxicloroquina, a ivermectina, essas drogas com esse objetivo de prevenção da Covid-19. Infelizmente, não podemos afirmar que essas drogas realmente exerceriam um fator aí de prevenção com relação à doença. Na verdade, de prevenção de contato com o vírus, não. Isso a gente sabe, obviamente, que não. Apenas aquilo que a gente faz de barreira, como a máscara e lavar as mãos e o álcool gel, é que poderia realmente diminuir ao máximo possível o contato com o vírus e diminuir a carga viral. O que a gente sabe é que, no uso dessas drogas, no caso da hidroxicloroquina, seria apenas a resposta inflamatória. No caso da ivermectina e da nitazoxanida, a princípio parece que elas têm algum efeito antiviral também, de diminuir a replicação viral. Mas, novamente, isso não é prevenção. Isto é tratamento precoce. Então, quando a gente fala no uso dessas drogas como prevenção, a gente está usando o termo errado. O termo seria tratamento precoce.
sendo que, na verdade, ainda não temos total confirmação de que essas drogas realmente tratariam precocemente, mas dentro da sua fisiopatologia do vírus e farmacodinâmica, farmacocinética da droga, parece que faz algum sentido, sim, no tratamento precoce da Covid-19, mas como preventivo, não. Por que, então, temos tantos profissionais de saúde usando essas drogas como se fossem prevenção? O profissional de saúde, ele está exposto ao SARS-CoV-2, né, o vírus causador da Covid, de forma muito intensa e muito reiterada. Então, ele se expõe hoje, amanhã ele se expõe de novo, depois ele se expõe de novo. Com isso, ele acaba tendo praticamente todos os dias contato com o vírus. Então, se eu estiver tomando, por exemplo, essas drogas uma vez por semana, eu estaria já tratando precocemente o profissional de saúde, porque ele com certeza vai ter contato com o vírus, tá? Mas isso não impede que eles desenvolvam a doença, não impede, tá bom? No entanto, que já tive casos, inclusive, de paciente, profissional de saúde, que estava fazendo uso de forma preventiva e adoeceu, tá? Talvez diminua a gravidade, pode ser, tá? Ainda não temos confirmação disso, mas pode ser, tá? Bem, e com isso, muita gente começou a pensar, tomar vermífugo, porque essas drogas, principalmente a ivermectina e a nitazoxanida, são vermífugos, tomar anualmente faz bem? É mito ou verdade? Olha só, eu vou contar para vocês como é que surgiu essa história. Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde identificou que os países de terceiro mundo, dentre os quais nós estamos incluídos, teriam as pessoas com uma estatura mais baixa e também com um QI, segundo eles, mais baixo. Com isso, eles levantaram muitas hipóteses, desde carga genética, tá, diferente daqui do povo do terceiro mundo, ou até pela quantidade de parasitas que a gente poderia ter nos intestinos, uma vez que o tratamento de saneamento básico nesses países era precário. Isso foi na década de 80, tá? Então, 40 anos atrás. Bem, a partir daí, se preconizou que crianças até 9 anos deveriam ser tratadas anualmente com exames ou sem exames, porque se entendeu que a gente vivia, na verdade, numa epidemia de parasitoses intestinais. Com o passar dos anos, e em setembro do ano passado, eu estive no Congresso Mundial de Gastroenterologia, em que foi levantado este problema, que com o passar dos anos, foi se observar todos esses países nos quais aí a Índia faz parte, nós aqui da América do Sul, os países africanos, os países da América Central também fazem isso, e foram estudar essa população e não perceberam, não ficamos mais altos por causa disso. 2, não ficamos mais inteligentes por causa disso. Teve algum efeito colateral, Denise? Teve. Acredita-se que o uso reiterado de vermicidas sem indicação médica fez com que houvesse um aumento das doenças autoimunes nessa população. Isso porque os vermes estariam coabitando conosco neste mundo desde que o mundo é mundo, desde que a gente chegou aqui. Então, eles teriam uma função de treinar o nosso sistema imunológico para ser tolerante. A partir do momento que eu privei o contato com os parasitas, meu sistema imunológico se privou desse treino. E, com isso, ele ficou mais reativo. Ficando mais reativo, ele começou a reagir contra nós mesmos. Então, hoje, não consideramos que é recomendada a prescrição de vermífugos, nem em crianças, nem em adultos, de forma reiterada anualmente, a não ser que eu tenha sintomas ou que eu tenha um exame positivo para algum tipo de parasita patogênico, tá? Por quê? Porque tem parasitas que não são patogênicos, eles estão ali apenas com a função de treinar o nosso sistema imunológico, tá? Qual
portanto, aí o impacto do uso dessas drogas na microbiota. Entendam que microbiota não é só bactéria. Os próprios parasitas, protozoários e eumintos são também microbiota. E a partir do momento que eu usar essas drogas de forma reiterada, eu vou diminuir esta população. Com isso, além de eu diminuir o treino do sistema imunológico, eu posso ainda provocar um crescimento microbiano, porque vai sobrar espaço nos intestinos para o crescimento da microbiota, que não é vermes, né? Então, bactérias, vírus e fungos, tá? Então, eu posso ter, sim, um aumento das outras famílias, já que sobrou espaço para elas, tá? Quanto tempo a microbiota poderia demorar para se recompor após o uso desnecessário de vermífugos? Não temos essa resposta, tá? E, além de tudo, isso é muito individual. Depende da microbiota antes, né, do uso do vermífugo, depende da dieta, depende da idade, depende do estresse. Pode ser que isso volte relativamente rápido, em 3 meses, mas pode ser que nunca mais volte, tá? Principalmente quando a gente considera o uso desnecessário dessas medicações. Existem vermes do bem? Existem. Existe, inclusive, uma terapia que está em estudo para diminuir as doenças autoimunes, então, diminuir a intensidade das doenças autoimunes em pessoas que têm doenças autoimunes de gravidade, que se chama Worm Therapy, que é a terapia com parasitas. Pegam parasitas que são totalmente inofensivos, colocam em cápsulas e dão para as pessoas. Porque quando esses parasitas chegam no sistema digestivo, a função deles seria aumentar a tolerância imunológica do sistema digestivo e, portanto, do corpo inteiro, tá? Então, tem parasitas hoje, por exemplo, tem um que a gente chama de Endolimax nana, que é um parasita que a gente nem sempre trata. Depende das queixas individuais do paciente, porque ele pode não ter nenhuma expressão patogênica dentro dos intestinos, tá? Quando que se faz necessário o uso dessas medicações, então? Quando eu tenho clínica positiva, então, quando eu tenho dor, diarreia, distensão abdominal, e quando eu faço um exame de fezes, que é o protoparasitológico, de preferência, não apenas 3 amostras, o ideal é que seriam 5 amostras ou mais. Se ele vier positivo, a gente trata, tá? Se ele vier positivo e se eu tiver a queixa. Tem um parasita, que é a giardia, que atinge o intestino delgado, principalmente o duodeno, que talvez a gente tenha que tratar quando o paciente tem, no exame de fezes, uma perda de gordura, porque a giardia normalmente se localiza no lugar onde a gente absorve a gordura. Então, ela ali atrapalhando, a gente começa a perder gordura nas fezes. Então, se vier positiva a giardia, se tiver esteatorreia também nas fezes, também é uma indicação de tratamento, tá? Recentemente, a ivermectina, que é um vermífugo, foi apontada como um medicamento capaz de prevenir a Covid. Eu já falei que não é, tá? Realmente faltam evidências nesse sentido. Mas muitas pessoas usaram e vêm usando a ivermectina com esse objetivo. Quais os riscos? A gente não sabe, porque nunca na história humana se tomou vermífugo toda semana. Nunca, nunca. Nunca houve nenhum protocolo de tratamento de verminoses dando vermífugo uma vez por semana. Então, a gente, na verdade, não tem certeza do que vai acontecer, de como isso vai evoluir, e se isso realmente vai fazer um estouro, por exemplo, de doenças autoimunes daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui 2, daqui a alguns meses. Só o futuro dirá. Mas eu, Denise de Carvalho, sugiro para vocês que, ao invés de se apegarem em algum tipo de droga para fazer prevenção de casos mais graves de Covid, eu sugiro a vocês que façam o suporte da saúde de vocês, com dieta adequada, descanso adequado, atividade física, controle do estresse, hidratação. Essas armas, obviamente, se a gente juntar uma vitamina D, ainda melhor, pelo menos uma exposição ao sol. Essas armas são muito mais eficientes
garanto a vocês, do que usar uma droga com esse objetivo. Agora que você já assistiu a aula da doutora Denise, que você aprendeu que tem que usar sim com moderação todo medicamento químico, eu tenho um convite para te fazer. A Jolivie tem a maior biblioteca que reúne o maior acervo dos especialistas em saúde funcional que existe no Brasil. E eu te faço um convite para você ler a carta que eu fiz aqui, ó, que está no link da descrição, que você pode receber de cara 12 livros digitais inéditos, né, pioneiros, e mais um livro por semana. Então, vê aqui no link da descrição se é do seu interesse, e eu volto quinta-feira que vem com mais novidade aqui no Quinta da Saúde. Tchau!